Salmo 91, a tradução King James fiel, de 1611, brother. Olha só que loucura. Aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo permanece debaixo da sombra do Onipotente. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Certamente Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas confiarás. Sua verdade será teu escudo e broquel. Tu não ficarás com medo pelo terror à noite, nem pela flecha que voa de dia, nem pela peste que anda nas trevas, nem pela destruição que desperdiça ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua esquerda, mas isso não chegará perto de ti. Aleluia! Apenas com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa do perverso, porque tu fizeste do Senhor, que é o meu refúgio, o Altíssimo, a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga nenhuma chegará perto da tua habitação, pois ele dará ordem aos seus anjos, comando sobre ti, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te carregarão em suas mãos, para não tropeçares o teu pé contra uma pedra. Tu pisarás sobre o leão e a víbora, esmagarás debaixo dos pés o leãozinho e o dragão, porque ele pôs o seu amor sobre mim, porquanto eu livrarei, eu o colocarei no alto, porque ele conheceu o meu nome. Ele clamará por mim e eu responderei. Estarei com ele na tribulação, eu o livrarei e o honrarei. Com vida longa eu o satisfarei e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Que essa palavra seja viva e eficaz e penetrante como espada de dois gumes. E a promessa do Salmo 107:20, enviou-lhes a sua palavra e os curou e os livrou do que lhes era mortal. Vamos orar então? Pai Celestial, muito obrigado em nome de Jesus, pelo privilégio, pela honra, pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez. Oh Deus, nessa live, pela internet, pelas redes sociais. Obrigado por todos que estão linkados agora, por aqueles que vão ver mais tarde, Senhor, em outro horário. Muito obrigado por todos que estão, Senhor, perto, longe, muito longe, Senhor. Obrigado, meu Pai, porque agora estamos juntos, meu Pai. Estamos, Senhor, ó Deus, engajados, estamos em união. Muito obrigado, que a tua presença nos inunde, que a tua presença inunde cada lar, Senhor, inunde cada vida, que o Senhor esteja trazendo cura, libertação, proteção, e em teu nome, meu Pai, nós lutamos as tuas batalhas, Senhor dos exércitos, e nos levantamos contra a igreja, assumindo a autoridade concedida a nós por ti, e no teu nome repreendemos os demônios, pois para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras das trevas. Repreendemos toda essa enfermidade, peste perniciosa, praga, Covid-19. Nós te repreendemos, te anulamos, decretamos falida essa obra do diabo em nome de Jesus, e que o Senhor esteja operando cura, libertação, transformação. A luz do Senhor esteja dissipando essas trevas malditas, tirando essa enfermidade das nossas casas, das nossas cidades, dos nossos estados, de todos os países, de toda a terra, em nome de Jesus. E aqueles que forem infectados sejam curados, meu Pai. Em nome de Jesus, esvazia, Senhor, os leitos hospitalares. Tira, Senhor, da UTI, tira das enfermarias, tira, Senhor, do leito. Levanta, Senhor, o caído, levanta, Senhor, o enfermo. Cura toda sorte de enfermidades. Cura do Covid-19, da proteção, da cura, da libertação. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória. Nós estamos numa série intitulada Os 7 Milagres de Jesus, que João escreveu. Jesus fez mais ou menos que foram escritos, ele fez N milagres. João fala no final do seu livro, se tudo que Jesus fez fosse colocado em livro, não haveria na terra lugar para colocar os livros de tudo que Jesus fez. Então, o Novo Testamento é muito sucinto, muito objetivo, mas é o necessário para adorarmos, vermos o poder de Deus. E João narrou 7 milagres. Juntando Mateus, Marcos, Lucas e João, nós temos mais 35, no mínimo 35 milagres escritos, narrados, os acontecimentos.
João narrou 7. Ele falou 7 vezes, Jesus declarou eu sou. Ele narrou 7 milagres de Jesus. João é um evangelho universal e nós estamos nesse evangelho vendo os 7 milagres. Hoje é o 5º milagre, Jesus andando sobre as águas e indo salvar os discípulos que iriam naufragar e poderiam morrer afogados naquela madrugada ali indo para Cafarnaum. Vamos lá então, mas a gente sempre começa com algo engraçado. Queremos também começar com algo informativo. Domingo teremos Santa Ceia na igreja no culto das 10 da manhã e das 7 da noite. Preocupados e sendo prudentes como as serpentes em que devemos higienizar tudo, nós mandamos vir os novos copos de Santa Ceia que estão sendo utilizados nos Estados Unidos, na Europa, no Rio de Janeiro, em São Paulo e agora aqui em Floripa. Chegou para nós, vem um copinho lacrado. O primeiro lacre você abre e você vê o pãozinho que você pode botar direto na boca e aí o segundo lacre você vai abrir no segundo lacre e vai ter acesso ao suco de uva. Ninguém vai manusear, só você vai tocar no teu copinho e você já passou na entrada da igreja, já higienizou a mão com álcool gel. Lá no altar tem mais álcool gel que você pode colocar depois de colocar a sua oferta ou em qualquer momento lá, se estiver ali perto, passar álcool gel. Tudo com segurança máxima. Nós cremos que Deus vai nos proteger, mas vamos fazer tudo o que pudermos para nos protegermos, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E a gente sempre começa com algo engraçado para declarar realmente que nós amamos o que fazemos, amamos estar junto com você, amamos compartilhar a palavra de Deus, amamos estar fazendo essa live. E hoje nós temos 2 piadinhas. Uma que a nossa querida Rosimere do Bom Viver mandou, uma piada que não é muito nova, mas muita gente ainda não sabe. E todas as vezes que eu conto essa piada, eu acho muito engraçado. Ela é muito engraçada. É sobre a excursão de mineiros que foi para o Egito e chegaram lá e foram e viram aquelas estátuas enormes de animais, aquelas estátuas de pedra enormes de animais, e um olhou para o outro assim, pois é, uai, será que esses bichos aí de grande estão dormindo? E o outro falou assim, não, está escrito ali na placa, esfinge. Esfinge. Ok. Pelo amor de Deus. Qual o nome do filme? 16 pães, 3 pirulitos e uma bala. Qual o nome do filme? 16 pães, 3 pirulitos e uma bala. Meu Deus, eu não sei. Missão Impossível. Pão, 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 pão. Pirulito, pirulito, Meu bala. Deus. Okay. Não acredito, não acredito. Hoje é Triste. dia do trabalho, saideira, hoje é dia do trabalho. Não eram 2? 3 hoje. Hoje é dia do trabalho e nós temos que completar uma piada que falamos semana passada. Hoje é dia do trabalho e devia ser mudado de dia do trabalho para dia da criança, porque criança dá trabalho. Tanto que quando a mulher está na maternidade, os médicos falam para o marido, ela já entrou em trabalho de parto. Olha, cara, já começa lá no comecinho. Por isso que pegaram uma ruiva, bro. É uma ruiva. Vamos poupar Uma as loiras. ruiva, porque Uma ai ruiva de ti se falar de loira. dando currículo para crianças, porque ela descobriu que criança dá trabalho. Ok, vamos lá então. Vai, porque interessa. Vamos lá. Vamos comemorar a Santa Ceia, domingo na igreja. E agora vamos para o nosso texto de hoje, galera. Vamos lá. João capítulo 6, vamos começar a ler do versículo 14. Vamos um pouquinho antes para entendermos algo muito precioso que eu quero compartilhar com você no comecinho da mensagem. João capítulo 6, versículo 14, Jesus acabou de transformar, de multiplicar pães e peixes, alimentou uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, todos comeram até se fartar, sobraram 12 cestos, e aí, Jesus, olha só o que acontece, versículo 14, João 6, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar
E tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro e Jesus não viera ter com eles. E o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que soprava. Tendo navegado uns 25 a 30 estádios, uns 5 quilômetros, eis que viram Jesus andando por sobre o mar, aproximando-se do barco, e ficaram possuídos de temor. Mas Jesus lhe disse: sou eu, não temais. E então eles de bom grado o receberam, e logo o barco chegou ao seu destino. Esse foi o 5º milagre que João narrou. Eu quero convidar você a orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado mais uma vez pelo privilégio, pela honra, pela oportunidade de podermos estar juntos via internet. Obrigado por estarmos nessa live, nessa noite. Obrigado, Senhor, por todos que estão linkados. Mais uma vez, obrigado por todos aqueles que vão acessar mais tarde, Senhor, essa live. Obrigado por essa ferramenta, por essa coisa tão preciosa que temos agora nas nossas mãos, nesse tempo de confinamento, nesse tempo de pandemia, Pai, de podermos nos comunicar via internet. Obrigado por todos que estão aqui nessa sala, nessa live, Pai. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus, cada lar. Abençoa cada vida, abençoa cada família, abençoa, Senhor, cada cidade, cada estado, cada país. Abençoa a nossa terra com libertação dessa praga, dessa peste perniciosa chamada Covid-19. Vai curando, vai libertando, vai tirando, vai limpando as cidades, Pai, em nome de Jesus, Senhor. E agora fala conosco. Fala preciosa e poderosamente através da tua palavra. Me unge para pregar essa palavra. Unge todo esse povo querido, abençoado, amado, ungido para ouvir, guardar a tua palavra. Em nome de Jesus, Pai, fala conosco, Senhor. Em nome de Jesus, nos unge. Em nome de Jesus, nos capacita, nos dá graça, nos dá sabedoria. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Glória ao teu nome. Visita. Visita com cura. Visita com libertação, visita, Senhor, com ânimo, visita com paz, com alegria, tira todo o estresse, tira todo o desânimo, tira toda a ansiedade, tira todo o medo, tira toda a enfermidade, tira toda a monotonia, Senhor, tira todo o cansaço, meu Pai. Em nome de Jesus, renova nossas forças, renova o nosso ânimo, renova-nos na fé, na esperança, no amor, na unção, no poder, na autoridade. Em nome de Jesus oramos, te agradecemos e te aplaudimos, Senhor, pois a igreja já abriu, estamos batendo palma na igreja, batendo palma na live, batendo palma, batei palmas todos os povos e celebrar a Deus com vozes de júbilo. Glória a Deus. É isso aí, estamos aqui também com a Cátia Oliveira, a Margarete, que eu falei, amém. A Rose, que entrou, aleluia, o Lúcio Ferreira, que legal, que prazer, que honra, o Marcos Becker, o Patrick Moraes da Silva, amém, o Diego Oliveira da Sara, o Eduardo Simão, amém. A Maria, a Erni, o João Carlos, que estão assistindo, a Marilúcia, todos aqui presentes, curtindo a live. A Ilza diz boa noite, meus lindos, a paz do Senhor a todos. Amém. Glória a Deus. Vamos lá, então? Vamos lá. Primeira coisa que nós precisamos ver, que o apóstolo João, só ele deixou claro uma coisa que os outros Marcos, essa passagem está em Mateus 14 e Marcos 6, mas só João fala isso aqui. Versículo 15, versículo 14, vou repetir, hein? Vendo, pois, João 6,14, vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Ao descambar o dia, os seus discípulos desceram para o mar, e tomando um barco, passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já se fazia escuro, e Jesus não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por vento rijo que sobrava. Você deve estar me perguntando assim, há uma pergunta no ar: por que o troço chegou no que chegou? Por que virou de uma contaminação, de uma epidemia, numa pandemia? Olha só, veja bem. O povo falou quando Jesus multiplicou pães e peixes, curou N pessoas, várias pessoas. Eles disseram: esse é o profeta. Esse é o profeta que devia vir ao mundo. E aí eles em uníssono disseram: vamos consagrá-lo rei.
Ele nos alimentou, Ele quebrou a maldição do Éden, com o suor do teu rosto comerás o pão de cada dia. Ele agora é um rei que multiplica pães e peixes, a gente não precisou suar. Simplesmente a graça, a bondade dele nos alimentou. Esse é o rei esperado, esse é o Messias prometido. E eles disseram, além de profeta, seja o nosso rei. Mas espera aí, Jesus um dia ele já está reinando espiritualmente. Jesus um dia vai reinar soberano em Jerusalém durante o milênio. Ele é o rei de toda a terra. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Mas por enquanto, o reino dele é espiritual. Porque há uma diferença entre o reino da graça e o reino da glória. Já demos uma pequena pincelada nisso durante os últimos estudos. E queremos reforçar agora sobre por que Jesus, por que estava acontecendo aquilo? Por que Jesus não podia impedir aquilo? Ele não permitiu, mas ele não podia impedir porque Satanás é o Deus desse mundo. É o rei desse mundo. Ele é o autor, ele tem o poder da morte. Ele atua de uma maneira autônoma para roubar, matar e destruir. Ele é homicida desde o princípio, disse Jesus. Ele tem o poder da morte, está lá em Hebreus. Então, Jesus estava ali, orando no monte. Eles queriam consagrá-lo rei, mas ele não queria ser consagrado rei. Ele ainda vai ser consagrado rei lá no milênio. Agora o reino dele é espiritual. Lembra que ele falou assim, ó, o reino de Deus não vem com visível aparência. Dirão, ei-lo aqui ou ei-lo lá. Não acrediteis, o reino de Deus estará dentro de vós. O reino de Deus que não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A justiça de Deus está dentro de nós, agora Jesus é a nossa justiça. A justiça está dentro de nós, a paz está dentro de nós. Jesus falou, eu vos darei a paz, a minha paz vos dou. Guardará a vossa mente e o vosso coração. Eu vos darei a alegria da salvação, vos ungirei com óleo da alegria. O reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. O poder virá sobre vós e entrará em vós através do Espírito Santo. O reino de Deus que é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi concedido. Então o reino de Deus, amor, poder, justiça, paz, alegria, tudo vem para dentro de nós. E nós entramos nisso, e isso entra em nós. Mas é um reino espiritual também chamado reino da graça, que está lá em Hebreus 4,16. Aproximemo-nos com ousadia ao trono da graça. Se tem um trono, tem um reino. É o trono da graça. E Jesus fala para nós em Mateus. Ele fala assim, Hebreus, acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça. E agora, a Bíblia fala em Zacarias 6,13, ele assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono. Olha só, ele foi considerado profeta e eles já queriam fazê-lo rei. Mas espera aí, ele é profeta, sacerdote e será rei. Como sacerdote, ele tinha que entregar a sua vida. João Batista, ao vê-lo, falou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O escritor de Hebreus fala, ele é o Cordeiro de Deus que vai morrer de uma vez por todas. Então eles queriam queimar etapa e Jesus, de profeta, virá rei sem passar pelo sacerdote que se entrega a si mesmo. Ele é o profeta, o sacerdote que se entregou a si mesmo e agora está à direita do Pai, intercede por nós, é o nosso advogado, é o nosso mediador, é aquele que intercede, que media nossas causas e aquele que advoga nossas causas. E então agora ele está esperando a que o Pai dê a ordem para que ele venha, arrebate a igreja, leve a igreja, ressuscite os mortos, leve a igreja e espere o tempo certo para fazer a sua segunda vinda, vir amarrar o diabo, lançá-lo no lago de fogo e enxofre durante 1000 anos, reine 1000 anos em Jerusalém. Depois o diabo é solto por um pouco de tempo, tenta e consegue enganar algumas pessoas, forma um exército, se levanta contra a cidade santa e quando ele está com o exército preparado para invadir a cidade santa, do céu vem fogo, consome aquele exército. Satanás, o diabo, a antiga serpente, lançado no lago de fogo e enxofre, onde já estão o falso profeta e a besta, e então vem a nova Jerusalém, o reino de Deus sobre a terra, e aí virá o julgamento do trono branco, onde nós, já com o corpo glorificado, não seremos julgados para condenação ou para salvação. Já teremos a salvação, um corpo glorificado, e então as nossas obras serão julgadas.
Todos aqueles que foram escritos no livro da vida serão julgados pelas obras. E se as nossas obras foram de ouro, prata ou bronze, ou pedras preciosas, receberemos galardão. Mas se forem como madeira, feno e palha, não receberemos galardão, mas seremos salvos como pelo fogo e estaremos entrando no céu e permaneceremos com o Senhor para sempre, mesmo que as nossas obras se queimem. Olha por quê? Porque é o trono da graça. E então, os que não foram achados escritos no livro da vida serão lançados onde está Satanás, a besta, o falso profeta, a antiga serpente, que é Satanás, o diabo e seus anjos. Esse lugar não foi criado para os homens. Lá em Isaías fala que Deus, algumas versões falam que Deus permitiu que o mal fosse criado, e outras traduções falam, Deus criou o mal, Deus criou o inferno para o diabo e seus anjos, para que nenhum homem vá para lá. Mas infelizmente o homem que não aceita Jesus, que rejeita Jesus, que nega a salvação, infelizmente não poderá estar vivendo com o Senhor para sempre, irá para esse lugar de tormento. Por isso que na sequência, a Bíblia fala, e Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima. De quem? Daqueles cremos, daqueles cujas obras se queimaram porque eram de madeira, palha ou feno, e então o Senhor enxugará dos olhos toda lágrima, e no céu não haverá lágrima, tristeza, maus pensamentos, memórias ruins, nada. Estaremos num lugar onde uma alegria indizível e cheia de glória tomará conta, teremos acesso e lugar nas bodas do Cordeiro, andaremos pelas ruas de ouro, veremos o Senhor face a face, conheceremos como somos conhecidos, glória a Deus, o céu nos espera. O céu é a nossa herança, o melhor ainda está por vir. E só um detalhezinho pequeno enxugará dos olhos toda lágrima. Eu creio que, como alguns pastores eu já ouvi pregando, quando chegarmos no céu e vermos aquela coisa linda, maravilhosa, que os olhos não viram ainda, a imaginação não imaginou, não subiu ao coração do homem, nós veremos tudo aquilo glorioso, maravilhoso, aquela alegria, aquele poder, aquele amor, aquela bondade, aquela opulência, aquela exuberância, aquela riqueza, ruas de ouro, os fundamentos do muro de pedras preciosas, o mar de cristal, tudo lá é brilhante, tudo lá é lindo, aleluia. Eu creio que eu e você, antes de os olhos serem enxugados de toda lágrima, e eu creio que com essa enxugada o Senhor apagará da nossa memória tudo que não é bom, e por que as nossas obras se queimaram, então Ele dá apenas um toque muito sutil. Então, não deixe que as tuas obras se queimem lá naquele dia, mas faz algo pelo Senhor, faz algo pelo teu próximo. Você quer abrir a casa para pregar o Evangelho? Abre a casa e prega o Evangelho. Você que está relutando para convidar pessoas para ir na igreja, convida, aproveita agora esse confinamento que nós temos mais tempo, manda um WhatsApp, fala, quando a igreja abrir, eu vou te pegar na tua casa, quando puder se reunir, eu vou abrir a minha casa, se não, eu vou na tua, se eu moro ainda com meus pais, com minha família, eu vou na tua casa pregar o Evangelho, abre a porta da tua casa que eu vou lá pregar, nós fomos ali na casa do pai da Bispa Cláudia, quando a gente era noivo, quando a gente era solteiro, e eu pregava ali, e daquele lugar fomos para o salão de festa, e jovens se converteram, muitos deles. Então, você mande uma boa mensagem, ontem a Bispa Cláudia pregou uma mensagem linda, que nós não somos um fim, nós somos um meio, abençoados para abençoar, recebemos para dar, em nome de Jesus, como Onesíforo, ele ajudou o apóstolo Paulo, abençoou o apóstolo Paulo, foi uma mensagem linda, culto de quinta, a Bispa Cláudia pregando, é imperdível, glória a Deus. Então, eles vieram tentar consagrar Jesus, rei Jesus sobe para o monte e fala, o meu reino não é dessa terra, o meu reino virá, agora o meu reino é espiritual, é o reino da graça, é o reino da bondade e da misericórdia, futuramente, lá em Mateus, para encerrar esse ponto, lá em Mateus, ele fala assim, ele fala assim em Mateus, Mateus 25, 31 e 32, quando vier o Filho do Homem na sua majestade com todos os seus anjos, a segunda vinda, ele vem, arrebata a igreja e agora virá a segunda vinda. A primeira vinda foi quando ele veio, viveu, foi preso, sepultado, morreu, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, primeira vinda, onde ele mudou a história do planeta Terra. Agora ele vai arrebatar a igreja e depois ele volta para reinar no seu milênio em Jerusalém. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os seus anjos com ele, então, futuro, então se assentará no trono de sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. Aí será o seu reino milenial, o seu reino físico, o seu reino material, o seu reino político, o seu reino
que ele vai governar, e aí não haverá morte, não haverá pranto, não haverá fome, não haverá enfermidade, não haverá pandemia, não haverá furacão, não haverá maremoto, não haverá tsunami, não haverá tempestade, não haverá nada de igual que acontece hoje, pois agora a terra foi entregue nas mãos de Satanás por Adão. Então Adão entregou a terra, Satanás rouba, mata e destrói, mas um dia Jesus vai tirar o diabo de cena e vai reinar em Jerusalém, sobre toda a terra, onde os desertos florescerão, os enfermos serão curados, não haverá pobreza, não haverá nada. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Então, continuando. E aí, olha só, e o mar começava a empolar-se, e versículo 17 final, e Jesus ainda não viera ter com eles, e o mar começava a empolar-se, agitado por rijo vento que soprava, tendo navegado 5 quilômetros, que significam 25 a 30 estádios, eis que viram Jesus andando por sobre o mar. Eles viram, Jesus está vindo sobre o mar. Primeiro pensavam que era um fantasma, daqui a pouco a gente fala sobre isso, mas Jesus veio ao encontro, Jesus veio para salvar, Jesus veio para que aquele barco não afundasse, pois aquela tempestade era do diabo. Eles entraram no barco, o mar estava calmo, tranquilo, e eles foram calmamente remando, ou com o vento brando, rumo a Cafarnaum. Cafarnaum atravessando 12 quilômetros. 12 quilômetros era de um lado ao outro mais ou menos. Eles andaram 5 quilômetros, estavam mais ou menos no meio do mar, quando de repente, eles dizem que isso acontece lá, mas aquilo ali foi sobrenatural. De repente, os discípulos são alvejados, açoitados por uma tempestade. Lembra que Jesus, quando estava num barco, em outra ocasião, dormindo no travesseiro, veio uma tempestade e eles quase morreram? Acordaram Jesus, que repreendeu o vento e o mar, que era um envio do diabo para tentar matar Jesus. Ele agora queria matar os 12 discípulos, e Jesus vem andando sobre as águas, repreende aquela tempestade, repreende aquele vento, fez-se grande bonança. Mas eles passaram muito trabalho. O barco começou a receber, a água começou a entrar no barco. Os discípulos estavam com medo. Alguns eram pescadores profissionais e ficaram com medo daquela tempestade que era sobrenatural. Era uma tempestade mandada pelo diabo, o vento era muito forte, as ondas eram muito fortes, o barquinho não ia aguentar, eles não iam aguentar. Então Jesus vem para ajudá-los. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras das trevas. E você e eu perguntamos, peraí, mas Jesus esperou até que eles estivessem quase naufragando, lá no meio do mar, mas Jesus veio. Aí lembramos que Daniel, capítulo de número 10, Daniel fala assim, eu jejuei durante 21 dias, e então o Senhor aparece para ele e fala, Daniel, homem bom, eu ouvi a tua oração no primeiro dia que ela foi feita, mas o príncipe da Pérsia me resistiu durante 21 dias, e durante 21 dias Daniel jejua, ora, e então depois de 21 dias o bloqueio, a barreira é quebrada. As regiões celestiais se abrem, as potestades do ar são vencidas e a oração de Daniel chega no trono de Deus e o poder de Deus chega à necessidade de Daniel e da Babilônia e o poder de Deus vem, se manifesta e a oração de Daniel é atendida e a resposta é dada e a vitória vem. A terra toda, os evangélicos de todo o planeta Terra estamos orando. Presidentes convocaram nações para jejuar e orar durante um dia. Orações, jejuns estão sendo e vão ser feitos hoje. Tem o grupo liderado pelos jovens da Jocum, estão fazendo 12 ou 18 horas de clamor, de intercessão. Hoje eu e a Bispa Cláudia vamos participar de mais uma live, clamor pela ilha. Está todo mundo orando, está todo mundo clamando, está todo mundo repreendendo essa malignidade. E o Senhor está atendendo, com certeza o Senhor está atendendo. Metade dos enfermos do Covid-19 já foram curados. Em Florianópolis está diminuindo. Em alguns lugares, infelizmente, por causa da desorganização, está tendo uma certa ainda permanência do aumento de pessoas. Em outros lugares está diminuindo, em outros lugares está caindo, é menos gente, é menos enfermos, é menos mortes, glória a Deus, até o ponto de que vai ser vencido. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras das trevas, mas essa demora é natural, é ao mundo espiritual. Os reinos dessa terra ainda não são de Jesus. Os reinos da terra, Jesus é um profeta, Jesus é o sacerdote, ele é o Rei da Glória lá na Jerusalém Celestial, no milênio de Cristo.
lá não haverá enfermidade. Mas aqui Satanás se opõe, Satanás é o opositor, aqui há uma guerra sendo travada e nós somos o exército do Senhor que ora e muito pode ser seus efeitos a oração do justo. O Senhor nos justificou para intercedermos, continuemos orando, crendo e veremos a glória de Deus na terra dos viventes e essa malignidade sendo repreendida, tirada e essa pandemia acabando e nós voltando para a normalidade, voltando para o trabalho, para as igrejas, para nos reunirmos, para andarmos juntos em nome de Jesus. Tudo vai voltar ao normal, porque Deus é poderoso para fazer não só o que pedimos ou pensamos, mas infinitamente mais por causa do seu poder que opera em nós. Louvado seja o Senhor. Amém? Glória a Deus. E aí tem outra passagem, desculpa, outra passagem muito legal que eu quero ler, que só Marcos escreve. Marcos, ele não foi um dos 12. Marcos era aquele jovem que acompanhou Paulo e que durante uma certa episódio lá, ele se desentende com Paulo, volta para Jerusalém. Paulo pede para Barnabé para não aceitar mais Marcos na equipe, porque Marcos tinha voltado para Jerusalém, tinha achado que era muito pesada a missão, e então Barnabé intercede por Marcos e Paulo fala não, e aí Paulo pega Silas e faz dupla com Silas e não mais com Barnabé, e então Marcos volta para Jerusalém. E ao voltar para Jerusalém, quem é que ele encontra em Jerusalém? Pedro. E Pedro, numa das suas cartas, fala: Marcos, meu filho na fé. E então os teólogos declaram que é comprovado que o evangelho que Marcos escreveu foi a narrativa dos fatos dado por Pedro. Pedro narrou, Marcos escrevia com muita presteza, com muita categoria, com muita graça. Ele narra o evangelho de Marcos, que é narrado, que é a história que Pedro contou do que ele viveu com Jesus, desde o dia que eles se encontraram, e Jesus contou do seu nascimento, virginal, de tudo que aconteceu. Então olha só a narrativa dessa passagem no livro de Marcos, capítulo 6, versículo 48, é o único que fala isso. 6,48 de Marcos. Ao cair da tarde estava o barco no meio do mar, 47, e ele sozinho em terra. E vendo-os em dificuldade, Pedro está dizendo para Marcos, ele nos viu lá do monte em dificuldade, e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da 4ª vigília da noite, veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. Olha só que coisa interessantíssima. O que lembra isso? Pedro é um judeu. Pedro sabia muito do Antigo Testamento, principalmente os 5 primeiros livros. E em Êxodo capítulo 33, versículo 17 e 18, fala assim, ó, Moisés fala: Deus, me mostra a tua glória, por favor, eu achei graça diante de ti no versículo anterior, então me mostra a tua glória. Então Deus fala: Moisés, farei passar diante de ti toda a minha bondade, proclamarei o meu nome, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, me compadecerei de quem eu me compadecer. Quando Pedro vê Jesus tentando passar pelo barco e passar adiante deles, eles clamaram para que ele parasse, porque queria passar pela frente deles e tomar a dianteira, e ele fez isso. E então, como Deus fez diante de Moisés: Moisés, farei passar diante de ti a minha bondade, te proclamarei o meu nome, te mostrarei a minha misericórdia e eu vou me compadecer de vocês. Jesus estava passando por ali dizendo: eu sou Deus, eu sou a bondade, eu proclamo o nome do Senhor, o nome sobre todos os nomes, eu proclamo a minha misericórdia, eu mostro o meu ato de se compadecer, eu sou Deus, eu sou amor. Então Pedro e os discípulos disseram: vem, e ele vem até o barco, ele começa a andar em direção ao barco. Ele já mostrou a sua misericórdia, a sua bondade lá no Antigo Testamento. As únicas coisas que ele tinha que fazer era cumprir a lei quando o povo desobedecia, mas ele sempre agiu com amor, ele sempre foi amor. E agora na nova aliança, Jesus tomou as nossas dores, o nosso castigo, e agora na nova aliança, debaixo da aliança e do reino da graça, Deus não mata, Deus não pune, Deus não fere, Deus cura, salva, liberta, abençoa. Lá no dia da vingança do nosso Deus, ele vai ser o Deus da vingança. Agora é o Deus da graça e anunciar o ano aceitável do Senhor. Então Pedro viu aquilo e Lucas narrou e Marcos narrou. E
Mateus é o único que fala que Pedro falou, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Antes disso, eles disseram, é um fantasma, e não reconheceram Jesus. Meu irmão, abrindo um pequeno parênteses, eu e você que conhecemos Jesus, que lemos a sua palavra, que estamos debaixo da sua graça, e entramos no reino da sua graça, e o reino da sua graça entrou em nós, nós olhamos para essa pandemia e vemos claramente as impressões digitais do diabo. Vemos claramente que é uma obra do diabo. Crianças morrendo, jovens morrendo, sufocados, homens e mulheres morrendo, velhinhos morrendo sufocados. É o diabo roubando, matando e destruindo. A Bíblia fala em Efésios 2:2 que ele é o príncipe da potestade do ar. Ou seja, ele está tirando o ar das pessoas, tirando a respiração, sufocando as pessoas. Se Deus, que é amor e poder, sopra nas narinas de Adão e Eva fôlego de vida, Jesus soprou sobre os discípulos no dia da ressurreição, fôlego, Espírito Santo, e tendo dito isso, soprou sobre eles o Espírito Santo, e um dia, com o sopro da sua boca, destruirá o diabo. Então o diabo agora está tentando tirar o sopro do ser humano, tentando tirar o fôlego, e as pessoas estão morrendo sufocadas. É obra do diabo, com certeza, mas para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras das trevas. Então Pedro fala, e eles confundiram então Jesus com um fantasma. Meu, Jesus é Deus, Ele é amor, e quando eles viram Ele andando sobre as águas, era só eles lembrarem de Jó 8:9, que fala, Deus anda sobre as águas, aleluia, glória a Deus, está lá em Jó capítulo 8, versículo 9, que Deus anda sobre as águas. E então Pedro fala, e eles ainda estavam em dúvida, Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas, porque ele havia ouvido, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. E então Pedro fala, se és tu, Senhor, se essa voz é tua, ninguém fala assim, mas Senhor, eu quero ter toda a certeza, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E Pedro anda sobre as águas, Jesus andou sobre as águas, Moisés, o mediador da antiga aliança, abriu as águas e passou pela terra em seco, porque a antiga aliança era pesada. Jesus vem instituir a aliança da graça, uma aliança leve, ele anda sobre as águas. Quando Pedro creu, ele andou sobre as águas, leveza, e dar a leveza da salvação. O meu fardo é leve, meu jugo é suave. Correr com perseverança, desembaraçado de todo o peso do pecado que tenazmente nos assedia. Mas quando Pedro duvidou, quando Pedro começou a colocar no seu coração, a Bíblia fala, se o meu coração não me condena, tenho confiança em Deus. Mas se o meu coração não me condena, e quem me faz condenável? A lei. Então Pedro, naquele momento, ele volta a ser Pedro pedra e afunda. E Jesus vai lá e puxa Pedro, e Pedro volta a estar em cima da água, e os dois entram no barco, e fez-se grande bonança. Que em nome de Jesus, você que está afundando, você que está perdendo a confiança, você que achou que isso poderia ser uma obra de Deus, de estar penalizando a terra, eu creio que você já foi à verdade, já te libertou, porque você conheceu a verdade. Então que você volte a andar sobre as águas, andar sobre as dificuldades, andar sobre toda essa incredulidade, e que esse vento de falsas doutrinas pare da tua vida, pois Satanás é o príncipe da potestade do ar, e ele lança vento de falsas doutrinas, colocando isso na conta de Deus, colocando heresia, colocando coisas erradas, e tudo que se levanta contra o conhecimento de Deus, você seja liberto, e você creia, Jesus é maravilhoso, Jesus está operando, Jesus está me protegendo, Jesus vai curar muitos, Jesus vai libertar tudo, a igreja vai voltar a ter o povo, as cidades vão voltar a funcionar, e a terra vai voltar melhor do que era. Porque quando o diabo começa a atrapalhar, a amaldiçoar, o Senhor vai começar, mais do que nunca, já está a abençoar. Louvado seja Deus. E para encerrar, Pedro afundou. Pedro duvidou e começou a afundar. E imediatamente ele falou, Senhor! E Pedro, Jesus vai lá, estica a mão para ele e salva Pedro. A mão do Senhor, o braço do Senhor está estendido e a mão aberta para salvar, para socorrer. Se você caiu, se você errou, se você pecou, se você nessa pandemia, por estar longe da igreja, estar muito tempo sozinho, desanimou, fez coisas que não devia fazer, quero dizer para você, a Bíblia fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nada nos separará do amor de Cristo. Pedro duvidou, e o Senhor fez o quê?
estendeu a mão para ele. E no final desse livro, Jesus fala para ele, Pedro, vem e segue-me, pois Deus é maravilhoso. E eu encerro assim. Jesus, quando ressuscitou, ele ministrou alegria quando ministrou Maria Madalena. E depois ele ministra os discípulos lá no cenáculo, paz. E depois ele ministra para Tomé, fé. E depois ele ministra para os discípulos que estavam pescando, ele ministra perseverança, vai atrás deles e alimenta-os com pães e peixes. E depois ele mostra a sua resiliência, acolhendo Pedro, abençoando Pedro e dizendo, Pedro, não acabou, vai Pedro, agora Pedro, faz como João, vem e segue-me, pois João conheceu o amor de Deus. O amor de Deus, ele te dá paz, ele te dá alegria, ele te dá fé. Ele é perseverante com você, ele é resiliente com as suas dificuldades e fraquezas, e ele fala, agora que eu mostrei toda a minha grandeza, a minha bondade, a minha altura, profundidade, amor, largura, dimensão do meu amor, agora, porque você recebeu tudo, vem e segue-me. Não é para me seguir, para arrecadar isso tudo. Recebe isso tudo, vem e segue-me, e eu te farei pescador de almas. Em nome de Jesus, você e eu vamos ganhar muitas almas durante e após essa pandemia, em nome de Jesus. E se você está precisando aceitar Jesus, se você está precisando ser renovado por Jesus, esse é o momento. Esse é o momento. Eu quero, junto com a Cláudia, a Cláudia, fazer uma oração e ela repete junto com você, quer aceitar Jesus. Você quer voltar para Jesus? Declare conosco assim, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Muito obrigado. Muito obrigada. Que tu foste. Ao encontro. Dos teus discípulos. Dos teus discípulos. Jesus. Obrigado. Obrigada. Que tu vieste. Buscar e salvar. O que se havia perdido. E agora, Jesus, eu quero que tu me recebas, que tu entres no meu coração, e que tu sejas o meu Senhor e o meu Salvador. Eu te entrego o meu coração, eu te entrego a minha vida, eu te entrego a minha vida, eu te entrego o meu futuro, eu te entrego o meu futuro, eu entrego tudo que eu sou, eu entrego tudo que eu sou e tudo que eu tenho, a ti, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Pai Celestial, muito obrigado por aqueles que te aceitaram hoje, por aqueles que voltaram para ti. Ó Deus, abençoa, Pai. Renova, fortalece, aviva, anima, traz ânimo, traz fé, traz esperança. Traz, Senhor, o que tu prometesse e nos dissesse ali na tua ressurreição. Traz a alegria da salvação. Traz a paz que excede a todo entendimento. Traz a fé, pois tu és o autor e consumador da fé. Traz, Senhor, esse amor, essa perseverança em nos amar e nos perdoar, como tu alimentaste os discípulos que estavam ali pescando e não haviam pegado nada. Tu trouxeste uma palavra e eles pescaram. Tu alimentaste com pães e peixes. Tu ministraste a vida de Pedro e restauraste e resgataste ele. Mostra essa resiliência, essa perseverança. E, ó Deus, e então, Pai, nos fala, vem e segue-me. Que nós estejamos te seguindo, Jesus, pois Deus em Cristo Jesus nos conduz em triunfo. Nos ajuda a ganharmos mais alma, a sermos mais, ó Deus, serviçais, a sermos mais, ó Deus, como disse o apóstolo Paulo, eu sou o que sou pela graça. A graça de Deus não se tornou vã em mim. Fiz o que fiz, mais do que os outros, não eu. A graça de Deus comigo. Nos ajuda, nos abençoa e que nós sejamos uma bênção, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Queridos, chamando a Ministra Cláudia para cá, para quase encerrarmos. Ontem na igreja falei e falo aqui de novo. Como se portar durante a crise? Nós estamos vivendo uma crise, mas nós não estamos em crise. Nós estamos em paz com Deus. Nós estamos guardados pela graça de Deus. Nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos sob as suas penas, debaixo das suas asas, no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. O mundo está em crise, nós estamos em Cristo. E o que fazer quando o mundo está em crise? O que fazer no quesito dízimos e ofertas? Antigo Testamento, Elias é mandado por Deus para sair do ribeiro de Hebron, de Sidom, o ribeiro que secou, ele não tinha mais água e as aves não traziam mais carne para ele. Então Deus falou assim, eu já ordenei uma viúva que te alimente. Vai até Sarepta, tem uma viúva lá, ela tem um filho único, vai lá e fala para ela que ela vai te alimentar, ela vai te dar água, ela vai te dar o pão que ela vai fazer com a farinha e com o azeite dela. A viúva recebe a palavra de Deus, mas ela fala, ela dá água para Elias e ele fala, faz um bolo para mim. Ela fala, eu só tenho um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite,
farei para mim e para o meu filho, nós vamos comer e morrer, pois vai acabar. Elias fala assim, ó, faz o que Deus te falou. Faz um bolo para mim, dá para mim. E o azeite da tua panela não acabará, o azeite da tua botija não acabará. A farinha e o azeite não acabarão. A mulher creu. E no meio da crise, ela faz um bolo e dá para Elias. Vê Elias comer. Olha o filho dela e ela sem nada. De repente ela vai lá na botija cheia de azeite. Ela vai lá na panela cheia de farinha. E a Bíblia fala que até voltar a chover, houve fartura naquela casa. Novo Testamento. Ministramos essa semana. Jesus olha para uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, pergunta para os discípulos, como é que nós vamos alimentar essa multidão? Eles disseram, só temos 200 denários, é nada para comprar pão. O outro fala, André fala, temos 5 pães e 2 peixinhos, isso é nada para tanta multidão. Crise instaurada. Jesus falou, pegam o que tenham, os 5 pães e 2 peixinhos, tragam até mim, eu vou fazer um milagre. E Jesus dá graças, distribui, a multidão é alimentada, todos ficam fartos, sobram 12 cestos. Como se portar diante da crise com dízimos e ofertas? Sendo fiel, sendo generoso, colocando nas mãos do Senhor. É isso que nós precisamos fazer. É isso que nós queremos que você faça para o Senhor. Coloca o teu dízimo, a tua oferta. No meio dessa pandemia, no meio dessa crise, não esquece da igreja. Não esquece do Senhor. Elias falou, dá para mim, eu represento Deus e Ele vai te abençoar. Jesus falou, traz os 5 pães e 2 peixes, eu vou multiplicar. Senhor, enche o nosso coração com essa fé e nos ajuda a praticarmos essa palavra. Que no meio dessa crise nós continuemos a ser fiéis dizimistas e generosos ofertantes e vejamos o que a viúva de Sarepta viu e vejamos o que os discípulos e aquela multidão viu, os pães e os peixes multiplicando, a farinha e o azeite multiplicando, porque foi tudo colocado na tua mão, na tua igreja, na tua obra, em nome de Jesus. Amém. Você tem a conta da igreja aí na sua tela, pode fazer um depósito online, no caixa eletrônico, ou levar o teu dízimo, a tua oferta amanhã na igreja, no culto, amanhã no domingo na igreja, no culto das 10 e no culto da noite, onde teremos Santa Ceia. Glória a Deus. Amém. A gente está aqui com a Rosemary também, a Marluce, a Marilúcia. Amém. Glória a Deus, a poder no seu nome, a Vanilda Fraga. O pastor Maurício Correia, um querido nosso. O Erivelto, olha que bacana, Erivelto, que saudade. A Carla Inácios, o Roberto Cabral, de Tubarão. O Jaque Souza, olha Jaque Souza, que bacana. A Elisa Jacinto, a Verinha Serri, a Tamari está aqui com a gente, a Gisele, o Nicolas, a Vanira Noronha, o Maurício Nassif, querido. O Fioravante, olha o pastor Fiora. Pastor Fiora, glória a Deus. O Henry sempre ligadinho. E a gente tem também pessoas de Santa Catarina, São Paulo, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Pará, Santiago do Chile, Shizuoka no Japão, Colômbia Britânica, Canadá, Vitória, Estados Unidos, a Califórnia, Portugal, Lisboa, Setúbal, Austrália, New South Wales. A gente tá aqui também com Sedinei. Tem gente também de Nordrhein Westfalen, na Alemanha. Cara, que glória a Deus. Que bênção. Olha só, estamos aqui também. Europa, América do Norte, Ásia, estamos até na Oceania. Que loucura, cara. Glória a Deus. O Valnei e a Eliane. Que queridos. Que bom vê-los aqui. Glória a Deus. O Jacinto Volpato. Jacinto Volpato, querido. Jacinto, que a alegria do Senhor Glória a Deus. seja a força de vocês. Amém. Nesse tempo. Aleluia. A Alcione tá aqui. Vamos ver o que mais. O Marco Decotempo.
Marco da Gotempo, que legal, que bênção. Deus te abençoe, Marco. Glória a Deus, querido. Amém. Para o Nicolas Webes, a Cleusi. Amém. Glória a Deus pela vida de vocês, queridos. Domingo, às 7 horas, direto lá da igreja, hein? O Segunda-feira. Ricardo Tartaglia também, Itália. Olha que demais, meu, que demais, que demais. Glória a Deus. Então, domingo, 10 da manhã, 7 da noite, nós estaremos na igreja fazendo a nossa Santa Ceia. Santa Ceia. O bispo já ensinou vocês, né? Que tem 2 lacres aqui. Deixa eu puxar um lacre para baixo. Tem que tomar cuidado para separar os 2 lacres, eles são bem grudadinhos. Ó, tem um aqui em cima, daí você levanta o primeiro, vai ter uma torradinha, um pãozinho sem fermento. Tem fermento. Depois você levanta o outro lacre E bebe e o vai suco ter de uva. o suco de uva. Ok? Então, Beleza? tudo bem arrumadinho para você. E não esquecendo, Só você vai manuseá-lo. que a igreja está toda dentro das normas do governo e da prefeitura e tudo certinho, ninguém fica aglomerado. 1,5 m de distância. Cadeiras de PVC para serem bem higienizadas. Asepsia total. Já começa a Então, entrada com panos com água sanitária, álcool gel na mão, lava a sola do sapato na água sanitária, entra na igreja, álcool gel em tudo quanto é lugar, tranquilo, todo mundo de máscara, não pode entrar na igreja Não sem máscara. pode. Se alguém chega sem, a gente já tem lá uma quantidade uma grande quantidade de máscara para quem não tem, mas está todo mundo indo de máscara, o pessoal está super legal. amém. Por isso que Floripa está bem. É. Nosso prefeito instituiu, assim, leis, coisas bem pesadas, mas que estão fazendo efeito. Estão fazendo efeito, É? graças a Deus. E a gente já pode abrir a igreja, mantém toda essa asepsia, essas regras, e tudo vai ficar melhor. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, ajude-nos. Amém? Amém. Deus abençoe seu coração. Amanhã é o Atitude, 7h30 da noite. No nosso Face. No nosso Face. E domingo, 10 da manhã e 7 da noite, diretamente da igreja. Glória a Deus. Super beijo. Senhor, em nome de Jesus, muito obrigado por mais essa live, por mais esse privilégio, honra, oportunidade de podermos estar juntos, Senhor. Compartilhando a Tua palavra, orando juntos. Nós queremos te agradecer, Senhor. Ó, Deus, abençoa esse final de semana, abençoa, Senhor, esses dias, abençoa os cultos, abençoa as lives, abençoa, Senhor, a live que nós vamos participar agora, daqui a pouco mais. Abençoa, Senhor, todos e tudo. Mais uma vez, Senhor, te pedimos, Pai, livra-nos de todo acidente, roubo e enfermidade. Livra-nos, Senhor, de toda essa malignidade chamada Covid-19. Abençoa, Senhor, as nossas cidades, estados do nosso país e em toda a nossa terra. Em nome de Jesus, que o Teu amor maravilhoso, Pai, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão, a inspiração, a sabedoria, a alegria, o poder, a unção, o fruto, os dons do Teu Espírito, a proteção do Teu Espírito, o Teu poder estejam sobre todos nós e sobre todo o Teu povo e sobre todas as Tuas criaturas em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. A gente está aqui também com o Jean Charles Orix, nosso querido. O seu Alessio também está aqui. E o último pedido é para você entrar, então, e se inscrever. Ajude. Se inscrever no YouTube e nos ajude a chegar a 1000 pessoas, porque daí o YouTube vai entender que esses vídeos que a gente coloca são vídeos legais e eles começam a mandar para outras pessoas. Então, quer nos ajudar? Encaminhe esse culto para mais pessoas automaticamente. O YouTube faz isso, então é bem legal. Então, quando você realiza algumas etapas a seguir, o YouTube envia esse vídeo para mais pessoas, para a glória de Deus. Se inscreva, então, na página Igreja Livre em Jesus no YouTube. Entre na página, né, do YouTube, cria uma conta e tal. Acesse a página Livre em Jesus e clica no botão inscrever. Ative o sininho, curta o vídeo, dê um like. Essa etapa é bem importante. E a gente agradece por todos vocês estarem conosco. A Estela Muniz está aqui também, a Maria de Lourdes, a Marilúcia. Desejando um final de semana bom a todos. Deus abençoe. E a Rosemary. Beijos, Deus abençoe. Deus abençoe.